Olá, pessoal. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui junto a todos vocês, a convite do CREFITO 3, da Câmara Técnica de Fisioterapia Dermatofuncional, para falar sobre tratamento de seroma e punção guiada por ultrassonografia. Eu sou a Marciele Martins, eu sou fisioterapeuta, eu atuo hoje em Curitiba e estou aqui um pouco para compartilhar a minha experiência ao longo de quase 16 anos de formada, atuando com pós-operatório de cirurgias plásticas. Então eu quero conversar com vocês, porque seroma é algo rotineiro na realidade e é realidade, né, do fisioterapeuta dermatofuncional que atua com cirurgias plásticas. E eu quero trazer aqui, né, se todos aqui sabem que o seroma é uma das complicações mais frequentes em pós-operatório de cirurgias plásticas. E por que, né, não tratar adequadamente o seroma pode comprometer o resultado final de uma cirurgia plástica? Nós vamos falar da importância de tudo isso para que, ao final de um tratamento fisioterapêutico, nós possamos ter sucesso, não só do ponto de vista funcional, mas também estético, contribuindo para o resultado de uma cirurgia plástica. E o mais interessante é que muitos profissionais e até mesmo cirurgiões plásticos não se atêm tanto aos pequenos seromas, né? Há uma preocupação com os grandes volumes de líquido, mas não há uma preocupação com os pequenos volumes, né? E hoje nós já sabemos que pequenos seromas não tratados podem sim comprometer o resultado de uma cirurgia plástica. E eu vou compartilhar com vocês uma paciente que me procurou há alguns meses com uma queixa que o abdômen não estava a contento, e ela fez uma abdominoplastia, uma lipoaspiração associada a uma correção de diástase e se queixava de um volume, principalmente nesse quadrante inferior do abdômen, né? E por que quando a gente usa o ultrassom, nós podemos enxergar muito além do que os nossos olhos estão vendo e sermos mais assertivos nessa conduta e conseguirmos entregar um resultado de mais qualidade aos nossos pacientes. Então, embora a palpação ela apresentasse uma nodulação muito parecido com um aspecto de fibrose, anteriormente ela já vinha sendo tratada por profissionais que abordavam como fibrose, porém sem sucesso, né? Então, quando eu avaliei, fiz o uso da ultrassonografia, nós podemos ver que ela também tinha nodulações que eram com aspecto de seroma, com aspecto seroso. E após a remoção, né, a melhora foi evidente. Quando eu solicitei, uma semana depois, um retorno, era visível essa melhora, tanto do ponto de vista de ultrassom, quanto a palpação e a satisfação dessa paciente. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, né? Fiz já uma breve introdução para que vocês possam compreender a importância do uso da ultrassom e também da punção guiada para que nós possamos entregar resultados de excelência. Então, afinal, o que é o seroma, né? O seroma é um acúmulo anormal de fluido em um espaço morto, contendo plasma e também fluidos linfáticos. Então, na cirurgia plástica, nós vemos um bolsão de líquido, então seromas de grande volume são facilmente detectáveis por conta do aspecto que ele apresenta, por ter, né, essa bolsa com líquido no seu interior, e quando nós palpamos, nós temos a sensação de estar palpando uma bexiga d'água. Então, esses seromas são seromas de fácil diagnóstico, né? Então, quando nós temos um seroma de pequeno volume, o diagnóstico a olho nu, a palpação, ele se torna mais difícil e mais complexo. Então, o que o seroma ele contém, né? Vários estudos analisaram o fluido aspirado de seromas para investigar seus componentes químicos e celulares, com achados conflitantes, sugerindo tanto um fluido semelhante à linfa, quanto um fluido semelhante ao exudato inflamatório. O que nós observamos
durante os atendimentos, que alguns pacientes, numa fase inicial, apresentam seromas ou coleções serossanguinolentas, muito compatíveis com hematomas, né? Mas com o avançar desse pós-operatório, isso vai ficando mais fluido e ele tem um aspecto menos violáceo, né? E passa a ter um aspecto mais mais vermelho, né? Mais seroso, mas mais vermelho. E após ali 2, 3 semanas, nós conseguimos já ver um líquido muito mais amarelado, mais claro, e consequentemente isso mostra, né, essa evolução desse quadro. Claro que muitos pacientes também não apresentam logo de cara esse aspecto serossanguinolento e já parte aí para um seroma mais fluido, né, compatível com aquela segunda imagem. Independente da cor desse seroma, ou dessa coleção, esse líquido ele precisa ser removido. Quando nós temos uma região infectada, esse líquido ele vai ter um aspecto muito mais purulento, né, com uma coloração mais compatível com infecção. Então, tudo isso vai ser determinante, né, para junto com os cirurgiões plásticos, determinarmos a conduta a ser adotada junto, né, do tratamento fisioterapêutico, como no caso de uma infecção. Então, com relação à etiologia, né, nós temos aí a formação do seroma, ela permanece incerta, mas acredita-se que seja devido à interrupção da drenagem linfática e vascular, pela dissecção extensa que nós temos nesse tecido, com um acúmulo de fluido e possivelmente exudato inflamatório nesse espaço morto. Esses pacientes têm bastante dor, como vocês puderam ver nesse vídeo, e nós conseguimos também, através de orifícios, de drenos de Penrose ou incisões abertas, fazermos a remoção desse líquido através, né, da ordenha, da retirada desse líquido. Então, quando que um seroma ocorre, né? Ele ocorre diante de uma lesão, de um trauma e também em resposta ao processo inflamatório. Ele é bem frequente em abdominoplastia, mastectomia, cirurgias vasculares, ortopédicas, ou seja, não é uma exclusividade da cirurgia plástica esse tipo de intercorrência e complicação. Nesta paciente aqui do vídeo, nós podemos observar não só, né, a presença de um seroma, mas muito compatível também com um hematoma. Quando palpamos, né, bastante fluido, então nós conseguimos fazer a remoção extremamente assertiva disso através de um uso de ultrassom, visto que em determinadas estruturas, como o pescoço, região inguinal, nós temos vasos de grandes calibres também, que não podem ser aí perfurados de uma forma não específica, pelo risco que nós temos abrangendo essas áreas. Então aqui eu quero mostrar para vocês um paciente, né, que teve um grande seroma nesse pós-operatório, porém, quando a gente pensa numa evolução em 30 dias, nós temos um excelente resultado. Então eles são comuns, né, em várias especialidades cirúrgicas, mas nas cirurgias plásticas elas ocorrem com muita regularidade. E hoje nós temos visto um aumento das incidências desses líquidos também nas cirurgias de contorno corporais, que seriam as lipoaspirações. Então, quais são os fatores de risco, né, que esses pacientes têm? Quanto maior o descolamento e o trauma que essa cirurgia vai gerar, aumenta o risco desse paciente ter maior coleção de seroma. Então, a técnica cirúrgica que está sendo utilizada também, nós temos observado hoje que aparelhos que otimizam essa aderência desse tecido, ou seja, melhoram a flacidez,
também contribui com um maior aumento da resposta inflamatória e, consequentemente, da produção de seroma. Pacientes que também passam a se movimentar de forma excessiva e extremamente precoce podem ter um aumento desse líquido. Pacientes sem a presença de drenos para eliminar esses líquidos que estão sendo produzidos. Pacientes com maior índice aí de obesidade também têm um aumento dessa resposta inflamatória. Já sabemos que a alimentação, tanto pré quanto pós-cirúrgica, também influencia nesse aspecto, aumentando aí, né, favorecendo essa resposta inflamatória exacerbada. E o uso de anticoagulante, que também é muito utilizado em cirurgias plásticas, podem ser fatores que aumentam essa produção de seroma. O que esse seroma pode gerar nesse paciente, né? Além de dor, desconforto, que nós sabemos que esses líquidos geram, nós temos aí uma complicação bastante grave, que é o encapsulamento, a formação de uma cápsula nos locais que esses líquidos passam a ser produzidos e não removidos. Então, no caso desse vídeo, eu estou ilustrando, né, a presença de uma cápsula extremamente serosa. Esse vídeo é desta paciente que tinha esse aspecto irregular, não respondeu ao tratamento com terapia manual, teve um alto índice de seroma, segundo o relato da paciente, no pós-operatório, e veio em busca de tratamento, né? Quando nós avaliamos, ela não tinha uma fibrose clássica, mas foi tentado a abordagem com terapia manual, com uso de compressão, mas sem um sucesso satisfatório, né? Então, nós, em conjunto com o cirurgião, foi optado por uma nova reabordagem e na reabordagem foi encontrado esse tecido, né, extremamente rígido, um tecido muito irregular presente nessa região. O seroma não tratado, ele também pode aumentar a formação de fibrose nesses locais. Com isso, também atrasa o retorno dos pacientes às atividades de vida diária e seromas não tratados também aumenta o risco de complicações infecciosas, né? Líquido parado também um polo ali para a proliferação de micro-organismos. Então, o que nós temos de opções de seroma, né, para desenvolvermos na nossa prática clínica? Nós temos o tratamento fisioterapêutico convencional, baseado em terapia manual, na própria drenagem, no uso de compressão, que pode ser por cinta, placa, faixas, mas também nós temos hoje cirurgiões permanecendo incisões abertas para a remoção desses líquidos. Nós temos também médicos que optam por o uso de drenos, sejam eles o Suctor, que é o Portovac, ou drenos de Penrose, que é esse dreno que parece ali uma bexiguinha, né, uma borrachinha. E outra opção é a punção às cegas, né, onde nós identificamos esse líquido e aspiramos ele, e a punção guiada por ultrassonografia, onde nós vamos ser direcionados, né, de forma extremamente assertiva ao local do acúmulo desses líquidos. Então, eu quero falar para vocês, né, sobre tratamentos convencionais e também sobre a ultrassonografia, mostrando os benefícios do fisioterapeuta hoje investir num equipamento e numa formação para usar esse recurso. Então, quando nós pensamos em tratamentos convencionais, né, nós, além do tratamento mencionado, né, de ordenha, terapia manual, drenagem, punções às cegas, compressão, nós podemos ter a punção guiada. Porém, não é a realidade da maioria dos fisioterapeutas ainda o uso desse recurso. E muitos profissionais me questionam, mas Marciele, eu posso ter sucesso no meu tratamento sem o uso do ultrassom? E eu posso dizer que há uma grande chance de você alcançar resultados positivos, mas na maioria das vezes você não consegue ter, né, a garantia de que você está tendo um esvaziamento completo desse líquido.
Mas eu quero mostrar para vocês, né, esse caso, que é um seroma de grande volume após uma lipoaspiração. Nesse caso, esse paciente, ele veio de um cirurgião que ele não estava tendo um bom relacionamento com esse cirurgião, e como eu também não tinha contato com esse médico, eu acabei optando por uma abordagem mais conservadora. E ao longo de 7 dias, após o tratamento, nós conseguimos já uma redução de mais de 50% desse seroma. Esse tratamento foi dado sequência até a completa resolução desse. Mas quais são as limitações, né, de um tratamento convencional? Um aumento da recidiva disso, um risco de você perfurar um vaso, gerar um sangramento e causar ali um hematoma, e o maior risco é não garantir um completo esvaziamento dessa região, né? Fazendo com que esse paciente possa ter complicações tardias, fruto de uma remoção não completa. Nós podemos fazer também a remoção desse líquido sem o uso do ultrassom, como é o caso que eu estou fazendo aqui. Eu identifiquei, palpei, né, e vou fazer a aspiração desse líquido sem o uso do ultrassom. Porém, quando nós utilizamos o ultrassom, nós conseguimos identificar a área que está esse líquido, né? Mesmo sendo um grande volume ou um pequeno volume. Nessa imagem nós conseguimos ver uma mama, né, onde eu identifico a prótese nesta região e esse líquido extra-prótese, né, e conseguimos medir qual é a extensão e a coleção que esse paciente tem. E também em lipoaspirações nós conseguimos identificar extremamente visual, né, a quantidade e a presença desse líquido. Então, o diagnóstico, né, com ultrassonografia, eu consigo detectar se esse líquido está anecoico, se ele está completamente translúcido, né, ou se ele tem a presença de alguns septos internos que pode me indicar a presença de uma coleção de hematoma, pode me indicar até mesmo, dependendo da coloração que isso está, que se é um abscesso. Eu também consigo verificar se há ou não a presença de fluxo ao Doppler, né? Para verificar se há vaso ativo aqui contribuindo para esse sangramento. Então, o ultrassom hoje ele nos auxilia também nesse diagnóstico diferencial do hematoma, do abscesso e da fibrose. Então, há hoje muitos pacientes que me procuram para tratamento de fibrose e quando nós fazemos uma análise por ultrassom, esse paciente tem coleções que a palpação são similares à presença de fibrose, porém, diante de um exame de imagem, nós conseguimos identificar outras situações que não são compatíveis com a fibrose. Então, aqui eu mostro para vocês, né, com um ultrassom ultraportátil, com um celular, né, nós identificamos onde está, consigo visualizar a agulha e estou aspirando e esvaziando completamente essa região, sendo extremamente assertivo na remoção desse líquido. Então, o ultrassom, né, ele me permite uma localização precisa, eu consigo ter uma maior segurança, evitando lesões vasculares e nervosas. Eu consigo também uma remoção muito eficaz, possibilitando também uma coleta para análise de laboratório. Então, se há uma suspeita de uma coleção infectada, de uma coleção ou de uma área, né, muito vermelha, uma área com aumento dessa resposta inflamatória, a gente pode enviar esse material para análise, para que o médico possa fazer a abordagem medicamentosa com antibiótico de forma mais específica. Então, eu consigo reduzir com isso, né, a fibrose, infecções, pseudocistos, então outras coisas que podem gerar complicações maiores aos nossos pacientes. Nós temos artigos falando sobre isso,
né, sobre como a punção guiada pode ser importante nesse processo de tratamento, assim como esse artigo ele cita, né, a associação de corticoides e também de antibióticos nessas lojas, né, assim como rede hemostática, que também pode ser utilizada, que são aqueles fios, pontos que são dados externamente, aproximando esse retalho, e também eles citam o dreno de Penrose como alternativa para tratamento de seroma. E como nós podemos desenvolver uma punção segura? A primeira coisa é um treinamento, uma formação específica, onde você possa ter uma carga horária com prática, você possa treinar esse manuseio, tanto do aparelho, do ultrassom, com relação também à punção guiada. Então, nos cercarmos de todos os cuidados com biossegurança, é essencial que nós tenhamos esse cuidado, porque nós estamos lidando com uma terapia que vai perfurar, né, as estruturas, e a questão de asepsia, de biossegurança, ela vai ser essencial para garantir sucesso no nosso tratamento. E muitos me perguntam, né, Marciele, mas fisioterapeuta pode realizar ultrassom? Fisioterapeuta pode puncionar? Infelizmente, nós ainda não temos uma resolução específica com relação à punção de seroma, mas nós temos, né, alguns resoluções do COFITO, do Conselho Nacional de Educação, e também de outros países que já utilizam, fisioterapeutas utilizam punção guiada, que nós utilizamos hoje como base para respaldar também o nosso trabalho, mas cientes de que nós precisamos de uma resolução, e eu sei que o COFITO vem trabalhando nisso, e nós esperamos ansiosos por essas resoluções mais específicas. Mas isso hoje não tem nos impedido de trabalhar de forma responsável, de forma ética, trazendo soluções aos nossos pacientes. Então, a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 4 de 2002, ele diz que o fisioterapeuta ele pode solicitar, executar e interpretar exames propedêuticos e complementares que sejam necessários para suas atribuições profissionais. Então, de acordo com o inciso 5, artigo 5 do inciso 4, o fisioterapeuta é formado com competência para solicitar, executar e interpretar exames propedêuticos e complementares necessários à sua prática. Esse respaldo acadêmico e legal sustenta o uso da ultrassonografia diagnóstica na avaliação pós-cirúrgica, né, ampliando a segurança e precisão do nosso trabalho clínico. Nós temos a resolução do COFITO número 607 de 2025, onde representa um marco, e o fisioterapeuta ele pode ser habilitado para prescrever e aplicar técnicas regenerativas com PRP e PRF. Então, essa resolução, né, o fisioterapeuta, para utilizar esses recursos, ele precisa puncionar veias e aspirar também. E, né, a Chartered Society of Physiotherapy do Reino Unido estabelece diretrizes específicas para a prática de terapia por injeção, incluindo injeções articulares por fisioterapeutas. E há também um princípio jurídico que quem pode ou mais, pode ou menos, né? Se um profissional, autoridade ou norma concede competência para realizar algo mais amplo ou complexo, então está implícita a competência para realizar aquilo que é mais restrito ou simples. Nós, fisioterapeutas, hoje já estamos utilizando toxinas, nós já utilizamos a carboxterapia, a ozonoterapia, então são recursos que nós também fazemos a perfuração dessas estruturas superficiais, nós não invadimos estruturas profundas, então hoje nós fazemos isso com bastante segurança. Porém, o fisioterapeuta precisa ser treinado para tal procedimento. E o que muda na prática clínica com o uso de ultrassom? Então, eu quero trazer aqui uma experiência pessoal, né, que quando a gente introduz isso na nossa realidade, a punção guiada por ultrassom, percebemos um aumento expressivo na segurança e na satisfação dos nossos pacientes e resultados muito mais satisfatórios. Além disso, nós identificamos precocemente e com isso nós reduzimos intercorrências e complicações. Quando nós associamos ciência, tecnologia e cuidado humano,
humano, não só tratamos o seroma ou uma complicação, mas desenvolvemos ao nosso paciente, né, confiança e qualidade no pós-operatório. Esse é o momento de expandirmos o nosso olhar, saindo do tratamento tradicional e abraçando recursos que elevam o padrão da fisioterapia no pós-cirúrgico. O ultrassom, ele é o olho clínico invisível, né? Permite diagnosticar, diferenciar e intervir com segurança no manejo do seroma. E para finalizar, né, por ser um assunto novo, um assunto que ainda gera muita dúvida nos profissionais, eu quero deixar uma frase que possa motivar vocês a buscar novos conhecimentos, novas abordagens, porque hoje nós plantamos a semente do novo, amanhã ela não será apenas um diferencial, mas a raiz da nossa evolução. Meu muito obrigado e convido vocês a seguirem nas redes sociais e eu estou aí aberta a tirar dúvidas que eventualmente possam ter surgido. Muito obrigada.